tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos aqui no nosso Entre Belas. Eu vou te contar um caso que aconteceu essa semana comigo. Eu tava no metrô, voltando para casa, já era tarde, né? E de repente entrou um rapaz dizendo assim: Alguém pode me ouvir? Eu preciso falar uma coisa aqui. Por favor, dá para fazer silêncio? Que isso é falta de respeito? Ele começou assim. E ele contou lá uma história que ele estava vendendo chocolate no metrô e os seguranças pegaram o material dele e ele tinha um aluguel para pagar, que morava não sei aonde e que tem a mãe para cuidar. Enfim, ele estava expondo lá o problema dele, ele queria um certo valor para ele comprar uma nova caixa de chocolate e voltar a vender no metrô. E nisso, ele ficava insistentemente pedindo, com uma certa arrogância. Era interessante a postura dele, assim, o jeito dele falar. E ele continuou insistindo, andando pelo vagão e repetindo a mesma história. E tinha uma moça sentada do meu lado que ela acabou ficando um pouco incomodada. E ela ainda falou para a amiga dela: Puxa vida, né? A gente tinha tanto bolo lá onde a gente tava, ó. Se tivesse trazido, pelo menos dava para ele, né? Porque ele ainda comentou: ó, até essa hora eu não almocei. Aí a gente podia dar para ele, né? Porque passar fome é demais, né? E tal. Aí ela começou a procurar lá se ela tinha alguma moedinha. Ela falou: eu não tenho nada. Nisso, uma senhora que estava sentada assim na nossa frente acabou juntando umas moedas e foi dar para esse moço. E aí chamaram ele e falou: E aí ele estendeu a mão, a senhora deu as moedas e ele não agradeceu. E essa moça que estava sentada do meu lado, ela falou assim: Obrigado, né? E ele voltou muito nervoso assim, falou: O quê? O quê? Você vai pagar meu aluguel? O que você tá falando aí? Ela falou assim: Nada, moço. É que ela deu um dinheiro para você e você poderia ao menos agradecer. E ele ficou brigando com ela, batendo boca lá, e ela ficou quieta, falou: Não, eu só achei uma falta de educação que você fez. E ele: Você vai pagar meu aluguel, ppp, ficaram numa discussão lá. Nisso ele acabou encostando em uma moça que estava lá do lado, a moça começou a discutir com ele brigou com todo mundo, falando que todo mundo era miserável, que onde já se viu, que estava precisando, e que ele estava cheio de problema, enfim. Ele desceu, né? Desceu e depois começaram a comentar o que estava acontecendo, a postura dele, né? Uma pessoa que estava pedindo naquela arrogância toda, mandando todo mundo ficar quieto, porque era falta de educação, ele falar e ninguém ouvir, enfim. Mas, e a moça do meu lado, ela ficou indignada, né? Ela falou: Puxa vida, eu queria ajudar ele, hein? Ainda falei dos bolos lá, ainda procurei aqui algum dinheiro para poder dar para ele e tal. Eu só fiz um comentário, sobrou para mim, que não sei o quê. E aí, eu me lembrei de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Olha só. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. A Bíblia ensina tudo, né? Tem de tudo aqui. Olha só, gente. Muitas vezes a gente não acorda com a macaca. Aí o primeiro que vem na frente: tá olhando o quê? O que é? Não sei o quê. Ou então não tem nada a ver com você, mas você quer ser a justiceira, vai lá, se mete e ainda acaba causando problema pra você. Você já percebeu que a maioria dos problemas que você tem foi você quem causou? Para pra pensar antes. Dá uma olhada em volta, vê se vale a pena. Se aquilo que você vai falar vai trazer alguma coisa. O rapaz não estava nem um pouco correto nessa história que eu contei. Mas a moça também não precisava exigir dele um obrigado. Ele estava amargo. Ele estava passando ali por várias situações.
E ele estava colocando a solução no dinheiro. Ele achava que alguém ali, chegou uma hora que ele falou que alguém tinha que dar 50 reais para ele comprar uma caixa de chocolate e vender, porque ele tinha que pagar um aluguel de 800 reais. Então ele estava carregado de problema e ele só estava vomitando aquilo que ele tinha. Então a gente não pode receber aquilo que o outro está querendo derramar na gente. A gente não pode se envolver com esse tipo de coisa. Se eu tô bem, eu tenho que permanecer bem. A minha escolha, o meu controle é de permanecer bem. É fácil? Ah, nem um pouco. Para começar, a forma que ele chegou, já falando, eu quero silêncio aí, que falta de educação, ficar falando enquanto o outro quer falar. Opa, peraí, você tá mesmo querendo pedir alguma coisa com essa arrogância toda? E o que ia adiantar? Nada. Nós só íamos nos aborrecer. Ele ia achar que ele estava com a razão, os outros também. Isso ia dar em quê? Em nada. Talvez alguém lá pudesse até se levantar, dar uns tapas, enfim, a gente não sabe. Então, a gente não tem que se meter onde a gente não é chamado. A verdade é bem essa. Então, olha aí, anota, põe em todos os cantinhos aí que você precisa se lembrar disso. Não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Não vai resolver. O objetivo desse tipo de conversa é gerar briga. Para que a gente quer briga? Muitas vezes é com o vizinho, é com o marido, é com o filho, é com uma amiga. Ah, porque tá com a veneta hoje, fulana? Ah, tá macaca hoje, fulana? E aí fica instigando a pessoa. Pra quê? Às vezes você sabe que a pessoa não gosta daquilo, que seu marido não gosta. E você faz. Pra quê? Ah, só pra irritar. Só pra ver a reação. Qual o resultado disso? É briga, confusão, falta de paz. Queridas, sabedoria, vamos buscar. Né? Vamos treinar isso o tempo todo. Guarda a língua, a boquinha, fecha a porta dos seus lábios. Você vai se livrar de muita coisa aí. Sexta que vem, tô de volta, hein? Fique na paz. Deus abençoe você.